Salve, salve pessoal, estamos de volta, o Cartola voltou, até que enfim, e hoje você vai ter as melhores dicas de Cartola para mitar novamente, ou voltar a mitar, ou começar a mitar, porque por aqui a gente sempre vai bem, mas tudo bem, estamos de volta, o nosso time foi bem novamente, e temos, como você vai ver aí, a missão de fazer mais uma vez mais de 70 pontos, e por que a gente fala em 70 pontos? Porque se você fizer sempre uma média acima de 70 pontos, você provavelmente vai ganhar a maioria dos campeonatos e ligas que você tiver aí. Tem que pensar no longo prazo. Mas por falar em longo prazo, uma coisa que não vai ser longa é o nosso vídeo de hoje, que é um vídeo direto para dar dicas de cartola e naquela mesma pegada, que é times que têm pouca cartoleta, mas que querem ir bem. Então aqui a gente tenta dar as dicas de jogadores baratos também, e não só aqueles jogadores óbvios que todo mundo vai escalar. Então bora lá para as dicas, sem mais delongas. Vamos para a escalação. Eu estou olhando aqui na minha tela lateral, onde nós vamos começar com o goleiro. Eu tenho aqui 4 opções de goleiros para vocês. A primeira que nós vamos colocar, eu acho que é uma das mais escaladas na rodada, que vai ser o Rafael Cabral, que vai jogar contra o Fortaleza em casa. É uma boa opção, mas não vai ser a minha opção. Eu vou já entrar naquela de te dar opções mais baratas e boas. Uma opção que é muito óbvia, muito boa também, é o Rafael, goleiro do São Paulo, e ele custa somente 7 cartoletas e meia. É um excelente, talvez o melhor goleiro em termos de desempenho do São Paulo dos últimos tempos, ou seja, um jogador que transmite segurança, embora tenha falhado aí contra o Grêmio, por exemplo, ele falhou num dos gols, mas é um bom goleiro para cartola, tem uma boa média. E outro jogador também que eu quero indicar para vocês é o Léo Jardim, que apesar do Vasco vir numa crise, eu ia dizer sem precedentes, mas sim, tem muitos precedentes a crise do Vasco. O Vasco parece que nunca sai da crise, mas inclusive protesto da torcida. Mas o Léo Jardim foi um jogador que a torcida acabou popando, né, no protesto. Ele mais um ou outro jogador, então, um jogador que tem a confiança da torcida, joga num time muito fraco, mas ele pode ser também bastante exigido em relação a defesas. E ele é um goleiro que vem pontuando relativamente bem no Cartola. Além disso, se você quiser gastar bem pouco também, tem o Gabriel Grando, que vai jogar em casa pelo Grêmio contra o América Mineiro. Essa é uma boa aposta, então. A título de orçamento, para quem tem pouca grana, né? Eu vou deixar aqui o Gabriel Grando, se bem que a opção melhor seria o Rafael Cabral. Se você puder colocar alguém sem problema de grana, eu escolheria o Rafael Cabral. Beleza? Lembrando, eu tenho aqui um total de 142 cartoletas, né, mais ou menos, então eu tenho como fazer um time um pouco melhor do que o que eu vou fazer, mas o objetivo aqui é te ajudar a fazer uma escalação com umas 115, 120 cartoletas aqui, tá? Vamos para a zaga então, a gente tem as opções, são sempre as mais faladas aqui. Eu já vou começar escalando a minha zaga, eu já tenho aqui planilhado o que eu vou fazer, porque eu já estudo antes para falar para vocês. Eu vou de Luan e vou de Oliveira do Cruzeiro. Analisando pelos jogos, não só se joga em casa, mas pelos jogos, pelo desempenho, pela pontuação que tem feito dentro ou fora de casa, pela média, então o Luan não é o jogador mais escalado do Palmeiras na defesa. O Gustavo Gomes é mais escalado, mas se você for ver, a média do Luan é melhor. Mas não quero nenhum desses dois aqui, ou não tenho grana para botar esses dois jogadores aqui. Eu vou te dar uma outra opção, que é uma característica do canal aqui, é sempre te passar jogadores fora do radar, as famosas apostas. Então você pode ir também de Lucas Beraldo, tá? Que vai jogar contra o Furacão pelo São Paulo. São Paulo é um time que está relativamente ajustado. Lucas Beraldo é um jogador que pontua bem no Cartola, pode valorizar também, pode te dar um pouco de cartoleta se você precisa também. Outro jogador também que você pode colocar, não é tanto uma convicção minha, mas pensando só em orçamento também, pode colocar aqui o Bruno Alves, que tem um jogo em tese, onde o Grêmio deve vencer, talvez, quem sabe até não leve gols, então o Bruno Alves é uma boa opção. Fez algumas boas pontuações do Cartola, não é o meu zagueiro dos sonhos, mas fez algumas pontuações. Mas se você colocar o Gabriel Grando, não coloque Bruno Alves, na minha opinião, aí é muito arriscado. E se você não quer colocar nenhum desses aí, você pode colocar também um jogador que aí já é um pouquinho mais caro, mas um jogador muito bom para Cartola, que é o Joaquim. É um clássico contra o Corinthians, mas eu acho que o Santos tem tudo para ir bem nesse jogo. E o Joaquim é minha opção. Então você tem opções caras, baratas, muito baratas,
e que são então Lucas Beraldo, Joaquim, Luan, Oliveira ou Bruno Alves. Você tem opções aí super baratas também para montar uma zaga com 3 jogadores desses 5 que eu te falei. Você vai tirar com certeza 3 jogadores aí, ou 2 jogadores se você jogar com 2 zagueiros, como é o meu caso. Beleza? Vamos então para a lateral. A lateral aí tem a opção mais óbvia, que seria o Marlon. Acredito que eu vá com o Marlon na minha escalação oficial, mas aqui no vídeo eu não vou colocar o Marlon, porque a minha intenção aqui é ajudar quem tem menos cartoletas, é fazer um bom time competitivo para quem tem menos cartoletas. Então, a escolha óbvia e correta seria o Marlon, mas eu não vou botar o Marlon. Eu vou botar 2 jogadores aqui, são um pouco mais baratos, mas são bons. Inclusive, um dos que eu vou botar é o Nathanael. Eu indiquei numa outra rodada. Vocês podem ter achado loucura, mas ele foi muito bem naquela rodada e hoje ele tem, agora nessa rodada ele tem contra o Inter um jogo onde ele pode ir bem também. E eu acho que o Nathanael tem tudo para ser uma boa opção, caso você não queira ir no óbvio, tá? Além do Nathanael, eu vou colocar também o Samuel Xavier. O Samuel Xavier vai ter um jogo... Ele pontua bem, Cartola, geralmente, já analisei o scout dele. Ele vai ter um jogo que ele vai ser exigido na marcação e vai ter oportunidade, vai ter espaço para atacar também, porque o Atlético Mineiro ele propicia isso. O Atlético Mineiro, inclusive, está trocando de treinador, agora o Filipão, então talvez aí o Fluminense possa em casa aproveitar esse momento e aproveitar, através do Samuel Xavier, construir jogadas, passes para gol. Ele participa muito das jogadas e ele às vezes se une mais ao meio de campo também, é um jogador que eu acho interessantíssimo. Mas enfim, eu falei de Samuel Xavier, falei também de Marlon e de Nathanael. Não quero escalar nenhum desses dois, eu vou te dar mais 2 opções aí, bônus, tá? Uma delas é o Lucas Piton, do Vasco. Tá aqui, é um jogador também que, para padrão Vasco, ele tá acima da média. Ele vem jogando legal e é um jogo onde o Vasco precisa muito ganhar. O Vasco sempre precisa ganhar, mas dessa vez eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um bom papel, que é contra o Goiás em casa. O Lucas Piton é uma boa, desde que você não coloque mais nenhum outro jogador do Vasco, porque você não vai ficar enchendo de jogador do Vasco no teu time, tá? Então, se você colocou o goleiro do Vasco, não coloque o Lucas Piton. Esse é o balanceamento que eu faço. Não quer botar o Lucas Piton, tem o Caio Paulista também, do São Paulo. E aí é um jogador que eu já confio mais, eu acho que seria uma excelente opção, até no lugar do Nathanael. Caso você não queira colocar o Nathanael, tem receio de botar o Nathanael, ou o Samuel Xavier, fica entre esses 3 aqui, Lucas Paulista, Nathanael, Samuel, você está muito bem servido entre esses 3 jogadores, beleza? Então de lateral eu te dei, eu acho que umas 5 ou 6 opções aí, você vai precisar de 2 só, eu falei 3, você vai precisar só de 2, ou seja, você tem a opção de sobra aí, para fazer uma boa composição nas laterais aí. Aproveita e já te inscreve aí no canal, dá um like, porque se até agora tu não te inscreveu com essas dicas, não vai te inscrever mais. Então te inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. A gente faz um trabalho aí de pesquisar e garimpar jogadores para você ir muito bem aí, tá? Vamos pro meio de campo, que é onde a coisa se resolve. Um desses 2 jogadores que eu vou falar, você deveria escalar, na minha opinião, tá? Que é o Arrascaeta ou o Gerson. Ou seja, um desses 2 jogadores do Flamengo, na minha opinião, você deveria escalar. Talvez até o Gerson, tá? O Gerson, que é um jogador que tá fazendo O Flamengo tá cada vez mais se acertando com o Sampaoli, e o Gerson é peça fundamental, já jogou com o Sampaoli na França, e o Gerson tá muito bem. O Sampaoli sabe usar esse jogador, e independente de ser fora de casa, o Gerson vai jogar bem. É uma das certezas que o Gerson vai jogar bem, e pode pontuar no Cartola, participa das jogadas, faz o box-to-box, que os entendidos falam. Então Gerson ou Arrascaeta, um dos 2 você pode botar. Mas se você não quiser botar nenhum jogador do Flamengo, eu vou já escalar meu meio de campo aqui para você, tá? Confie no pai. Aqui, ó, Matheus Fernandes. Quem mais aqui embaixo? Vamos ver. Vou botar também aqui do São Paulo o Rodrigo Nestor. Já vou explicar o meio de campo, tá? E aqui, cadê você? O Lucas Lima, tá? São esses 3 jogadores que vão ser os meio de campos desse time para baixo orçamento, tá? São jogadores que são, entre aspas, não são os mais caros. Matheus Fernandes, já usei várias vezes no Cartola, todas, sem exceção, vezes que eu usei, ele foi bem. Lucas Lima é um jogador que vai bem 1 ou 2 jogos, depois vai medianamente mais 1 ou 2 jogos.
Mas o jogo se desenha muito bom para ele, porque o Santos vai jogar em casa contra o Corinthians, é um clássico. O Lucas Lima, em histórico de confrontos clássicos na Vila, um jogador que até faz gols, é um jogador que vai bola parada, as bolas vão passar por ele. Então, o Lucas Lima é uma aposta para quem não pode gastar muito, gasta menos de 7 cartoletas num jogador que acredito na vitória do Santos, e o Santos vencendo, o Lucas Lima pode ser protagonista dessa vitória. E o Rodrigo Nestor, que é para mim o jogador, em termos de cartola, o melhor jogador do São Paulo para pontuar. No meio de campo, o São Paulo tem um jogo onde o São Paulo tende a vencer, acho que o São Paulo é grande favorito a vencer esse jogo, e o Lucas Nestor vem fazendo boas médias, boas pontuações, quem sabe até tá no dia dele faça uma pontuação até acima, confio muito nesse jogador aí, beleza? Mas assim, você não quer botar nenhum desses outros jogadores aí, tem outro jogador que é, na verdade assim, é tão bom quanto, eu só não coloquei aqui, talvez vá pro meu time, como eu não tenho tanta limitação de cartoleta, mas é o Bitelo, né? Você tem que considerar muito fortemente o Bitelo, que inclusive tendência até que saia do Grêmio nessa próxima janela. Talvez seja uma das últimas oportunidades que você tenha de escalar o Bitelo, Cartola. Então o Bitelo, jogo do Grêmio, tem tudo para o Grêmio ganhar. Bitelo participa das jogadas, tem um entendimento relativamente bom com o Luis Soares. Eles se procuram muito em campo. Bitelo é o jogador tecnicamente mais exponencialmente destacado no Grêmio. Então o Bitelo sim é uma boa, você tem que pôr. Tá? Não colocaria, por exemplo, outros jogadores no meio de campo do Grêmio, como por exemplo o Vila Sante, o próprio Carbadio, o Cristaldo, que são jogadores que não têm dado uma resposta muito boa, então agora posso até jogar bem, mas eu não colocaria outros jogadores do Grêmio no meio de campo, tá? Então o Bitelo é uma excelente opção, caso você não tenha problema de orçamento, tá? Ganso talvez seja uma boa opção também, mas eu não cheguei a analisar os números do Ganso para essa rodada, mas Bitelo sim, você pode ir tranquilamente, tá? Agora vamos pro ataque. No ataque nós vamos colocar aqui, já vou escalar o time, tá? Eu vou botar o Soares, pelo jogo do Grêmio, pela qualidade do Soares, pela fase do Soares, não tem como o Soares não entrar nesse time, tá? E agora eu vou botar mais duas opções de jogadores que vão entrar também por serem boas opções, mas por serem opções para caber dentro do nosso orçamento, tá? Então assim, ó, quem eu vou botar? Eu vou botar aqui o Wesley, que é um jogador que eu uso bastante, vocês me vêm falando muito do Wesley, tá? O único detalhe do Wesley é que ele vai ter que pontuar muito bem para não desvalorizar, mas também não vai quebrar o teu time, tá? Mas acho que é um jogador que você pode sim botar no time. Algum atacante do Cruzeiro, mas dentre eles eu gosto muito do Wesley, pelas qualidades, pela característica de cartola que ele tem, de pontuação, um jogador que se encaixa muito bem em quesitos pontuação do cartola, tá? E além do Wesley, eu vou colocar aqui quase que uma aposta minha. É uma aposta, mas ao mesmo tempo é um jogador que vem jogando muito bem, que é o Marcos Leonardo, que vai jogar contra o Corinthians, é um dos meninos da Vila aí. Pra mim, ele já assisti ele jogando, um jogador que joga legal, ele e o Soteldo se entendem muito bem ali dentro de campo, então Marcos Leonardo pra mim é uma excelente opção pra você que não quer gastar muito, mas também não quer gastar lá embaixo. Então é um jogador meio de tabela aí de preço, né? Marcos Leonardo. Então meu ataque ficou com Wesley, Marcos Leonardo, Soares, que vai ser o capitão, mas eu não quero escalar nenhum desses 3 jogadores aí, existem outras opções muito boas, tá? Por exemplo, vamos naquelas que eu anotei aqui. O Luciano é uma opção excelente, o Luciano ou o Caleri, né? Aí vai do teu gosto, mas o Luciano ou o Caleri, um dos dois, assim ó, Luciano ou Caleri, um dos dois vai fazer gol nessa rodada. Escreva o que eu tô dizendo, Luciano ou Caleri. Aí vai do teu gosto. Eu, particularmente, até acho que o Caleri é mais participativo. É um jogador um pouquinho melhor para Cartola, do ponto de vista dos scouts do Cartola. Mas são 2 jogadores interessantes aí que vão incomodar a defesa do Furacão. Tá? Então, um jogador do São Paulo você pode colocar. Arthur do Palmeiras, embora vá jogar fora, mas o Arthur você pode escalar ele praticamente, deixar fixo no teu time. A não ser nas rodadas que ele não jogue mesmo, para mim, o Arthur é um cara que pode ser titular absoluto do teu time no Cartola o ano todo. Jogador que é uma segurança. Sempre vai fazer os pontinhos dele, até pelo Palmeiras, né? Seu time que é. E aí vem a grande aposta minha da rodada. E aí vocês vão se descabelar. Mas eu já coloquei ele, já indiquei ele
E ele foi bem nas 2 vezes que eu indiquei. Numa delas eu mesmo escalei no meu time, na outra eu só indiquei aqui como opção, como aposta. Ele foi bem naquela rodada também, não sei qual rodada foi, não lembro agora de cabeça. Mas é o Robson do Curitiba que vai jogar contra o Inter. Anotem esse nome, Robson, para quando vocês não têm grana, coloquem o Robson para completar o time. Ele é jogador de grupo, mas que pode ir muito bem. Certo, gente? Existem outras opções, claro. Existem dezenas de opções aqui. Você pode ir de Cano, de Hulk, de Quim Soares, mas são opções que são aquelas que todo mundo vai colocar e são mais caras, né? Então, a nossa ideia é gastar... Estamos aqui gastando 100 cartoletas até agora. Lembra que eu falei que a intenção é gastar no máximo umas 115? Então, tá dentro, né? Já escalamos o time todo, só falta o treinador. Então, se é o seu caso, eu escolheria o Renato Gaúcho com 11 cartoletas. Aí o time fica custando... Cadê o preço? 112 cartoletas, minha promessa tá cumprida. Quer escalar um time barato e competitivo. Eu tenho certeza que se vocês estão jogando cartola todas as rodadas aí, não estão fazendo grandes besteiras, todo mundo aí tem 110, 112, 113, 114 cartoletas. Então dá pra escalar esse time aí, gente, por favor, né? Então um time com 112 cartoletas. Recapitulando o time aqui para encerrar então, Gabriel Grando, Oliveira e Lua na zaga, lateral Natanael e Samuel Xavier, lembrando, né, que a gente teria opções mais caras, mas é o time, essa ideia aí de time barato. Rodrigo Nestor, Lucas Dinho e Matheus Fernandes, Luiz Soares, o Marcos Leonardo e o Wesley do Cruzeiro, além do Renato Gaúcho, 112 cartoletas. Olha, 112 cartoletas, tá muito bom esse time. Realmente fiquei orgulhoso do que eu fiz para vocês aqui. Espero que vocês atendam as minhas dicas e orientações. Lembrando, tem um pouquinho mais de cartoleta, troca, bota um ou outro jogador um pouquinho mais de qualidade ali, que tem uma média um pouquinho acima, mas, enfim, talvez tire o Lucas Lima e bote um Bitelo, é uma boa sugestão, ou tire o Natanael e bota algum outro lateral aí, talvez, o lateral ali do Marlon do Cruzeiro, mas não muda muito disso não, tá? O time que tiver essa base aí vai ir muito bem. Feito, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não deu teu like, se não compartilhou e se não te inscreveu, a hora é agora, porque você viu que a gente merece aqui. Feito, galera!